sejam bem-vindos à Casa de Oração Milg para mais um estudo dos falsos mestres numa vida constante. Eu convido você, juntamente conosco, a participar para que possamos abrir os nossos olhos, ver a grandeza do Senhor, a grandeza de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Você imergir nesta graça juntamente conosco. Venha nesse estudo. Amém? Sejam bem-vindos. As paz da sua vida, vamos dar seguimento então ao nosso estudo. Estamos agora chegando no ponto 3, o último ponto dessa lição, falsos mestres, uma vida inconstante. Vamos aprender. No ponto 3, ele tem a abertura da seguinte forma. Paulo reagiu fortemente ao evangelho das obras porque estava em jogo a glória de Cristo. Os judaizantes estavam desmerecendo o que ele fez na cruz. Se achavam no direito de criar complementos à obra do Calvário. Como nós estamos dizendo desde o início dessa série, o Evangelho da Graça de Deus, ele tem o foco na obra meritória de Cristo. Somente Jesus, ele tem o mérito da nossa salvação, pelo trabalho que ele fez, pela sua vida, pela sua morte, a sua ressurreição, aquilo que garante a nós a certeza da nossa ressurreição, porque como o próprio apóstolo diz, o mesmo Espírito que vivificou e ressuscitou Cristo dos mortos, também nos ressuscitará no último dia. E esse evangelho, ele estava em perigo na cidade da Galácia. Então nós estamos falando desde o início a questão de você abandonar esse tipo de pregação, esse tipo de evangelho, que te ensina a viver sobre os seus méritos. Nós temos que viver debaixo dos méritos de Cristo. Porque os méritos de Cristo, ele dá para nós a regeneração, a justificação, a adoção de filhos e também a certeza da ressurreição no último dia. Vamos ler um texto que fala a respeito de dois senhores. Esse texto, lendo assim, de supetão, parece que ele está fora do assunto. O contexto do texto realmente é em outra ocasião. Cristo falava a respeito dos dois senhores. Mas o que nós temos que focar aqui é um exemplo que nós não podemos servir a dois evangelhos, certo? O texto está escrito em Mateus capítulo 6, nos versículos 23 e 24. Lembrando que eu vou fazer aqui o uso da NTLH e você, eu espero que esteja com a sua Bíblia aberta nesse momento, com a sua versão favorita, fazendo uso do texto conosco. Pause o vídeo e confira o texto, se eu realmente estou lendo isso, se o texto realmente bate com o que você tem escrito na sua Bíblia e se você está sendo nutrido por uma boa pregação. Versículo 23. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e também ao dinheiro. Talvez, na sua versão que você tem em mãos, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, ou Almeida Fiel, eles têm o hábito de traduzir essa parte como mamon. Eles não traduziram dinheiro. Durante vários anos nós fomos ensinados que o espírito de Mamon era um espírito assim, ou era um deus Mamon. Mamon é a palavra hebraica para finanças, para dinheiro. Até hoje, se você for em Jerusalém e você falar com um judeu ou um israelita, a palavra Mamon, ele vai entender finanças, dinheiro. Não tem nada a ver com espírito isso, com Deus aquilo, não tem nada a ver. O que está escrito aqui, naquele tempo havia uma discussão a respeito de obras, a respeito de valores, a respeito de o que você ajunta na terra, o que você faz, né, de mérito. Então, no capítulo 6 do livro de Mateus, Jesus ele faz várias exortações, vários ensinamentos a respeito de assuntos que ele estava fazendo ali, uma aula, uma pregação, e ele fala a respeito da oração, ele fala a respeito do jejum, ele fala a respeito vocês são luzes, você é a luz do mundo, ou também sobre a questão de ajuntar, né,
tesouros no céu, em vez de você trabalhar e ajuntar tesouros na terra, onde os ladrões podem furar poços, furar túneis e cavar e roubar você, né? Então, esse texto que fala da luz, ele vem dizer a respeito disso. Nós somos a luz do mundo, nós somos a luz que brilha no meio dessas trevas. E ele diz, se os seus olhos forem luz, então todo o seu corpo será luz. Você está transmitindo a luz que você recebeu de Deus. Se os seus olhos forem maus, ou seja, se você só olha para a ganância do mundo, se você só olha para os valores monetários, se você só olha para as riquezas deste século, como a Bíblia gosta de falar, então quer dizer, se o seu corpo for trevas, todo o seu corpo, os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Você está fixado em uma coisa que não é o reino de Deus. Logo em seguida, Jesus vem falar a respeito dos dois senhores, né? Então, ou seja, você não pode servir o reino de Deus se você for agarrado ao dinheiro. Por isso que ele usa a palavra mamon, né? Finanças em hebraico. Você não pode ser livre para poder adorar a Deus e fazer o serviço do reino se você for agarrado ao dinheiro, se você for agarrado a essa vida material. Agora eu quero transpor esse sentido para o que nós vemos aqui no início da carta de Gálatas sobre os dois evangelhos, né? Paulo fala sobre um outro evangelho, depois ele mesmo se corrige e fala assim, de certo que não há outro evangelho, senão que existem pessoas no meio de vocês que estão pervertendo o evangelho de Cristo, mas o foco do ensinamento que esse texto, apesar de fora de contexto, ele está trazendo, é que você não tem como servir a dois evangelhos. Ou você serve o evangelho da graça de Deus, onde você tem o perdão dos pecados, a remissão, onde você tem a justificação, onde vai ser garantido para você a ressurreição, ou você tem o que é chamado sobre Paulo, sobre as obras da carne, o evangelho que fala a respeito do evangelho das obras, né? Exatamente. Quando você pode olhar e ver através da palavra, quando aquele jovem rico, ali retrata muito bem, quando aquele jovem rico chega diante de Jesus e diz, Rabi, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Exatamente. O reino. Jesus foi muito direto com ele. Vende toda a sua propriedade, entrega a sua propriedade e segue-me. Jesus, talvez, nós olhamos e retratamos isto e olhamos pensando que Jesus queria que ele vendesse toda a sua propriedade, entregasse à igreja ou deixasse aquele homem pobre. Não. Financiasse o ministério, Exato. terreno. Mas Jesus estava olhando aonde estava o coração, porque ele citou várias coisas. Ele falou, eu cumpro toda a lei. Eu sou dizimista, faço as orações, Eu honro os meus eu pais. honro. Então, ele estava a falar que estava cumprindo toda a lei, entre aspas, né? Ali ele estava tentando cumprir, que ele não conseguiria também, não consegue cumprir, né? Então, e Jesus falou, então vende a sua propriedade. Onde está o teu coração? Quem que é o seu senhorio? Sou eu? O mamon? Ou as finanças? Ou o dinheiro? A sua propriedade? Os seus bens? As suas finanças? Ali está uma diferença. Aí você está seguindo uma lei, achando que vai chegar no reino, né? Cumprindo, ou está em Cristo Jesus, na sua justificação, na sua redenção por Cristo. Há uma diferença. Então, ali existe esse paralelo, através desse jovem rico. Aonde está o seu coração? Está em Cristo, aquele que deu a salvação? Ou está no mamon, ou nas finanças, ou na ganância, ou na barganha de negociar com Deus e cumprir leis para se chegar a Deus? Não, Jesus falou, entrega teu coração para mim. Isto é evangelho. Isto que Paulo retratava aos Gálatas. Tem que ser de coração. Tem que chegar de coração, não chegar a só barganhar com Deus e tentar negociar com Deus, porque Deus conhece cada um de nós, né? É verdade. E, infelizmente, o que você percebe dessas pessoas que realmente acreditam que conseguem ser meritosos, que conseguem ter provas da sua fidelidade, né? Como você ouve algumas pessoas dizer assim, porque eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel na minha oração, eu sou fiel na minha igreja.
As pessoas ainda não entenderam que reino de Deus não tem a ver com o espaço onde você está. O reino de Deus, ele não tem a ver com as paredes onde você chama de igreja. O reino de Deus, ele está em você fazer a caridade ao próximo. Ele está em você ensinar a palavra, se você tem a capacidade de ensinar. O reino de Deus, ele está em alimentar famintos, ele está na pregação do evangelho. O reino de Deus, ele fala a respeito de uma vida em comunhão com Deus, como se você tivesse com um amigo, sabe? Esse é que é um problema. É de você ter realmente essa comunhão com Deus como se fosse um amigo. Então, o evangelho que Paulo começou a falar para os não-judeus, depois em outras cartas você vai ver, também Pedro fala alguma coisa a respeito das chamadas cartas gerais, né, as cartas pastorais, também o apóstolo Tiago, e depois as últimas cartas de Judas e João. Você percebe que tem um interesse em que a igreja seja o centro do evangelho, no ponto de vista de você abranger o povo como uma reunião de pessoas. Porque eclesia, ou eclésia, significa isso, reunião de pessoas, uma sociedade de pessoas, né? Tem todo um sentido de tirados para fora, sacados para fora e tal, ok, isso não tem problema. Mas a essência da palavra significa sociedade de pessoas. Como, por exemplo, nós temos o hábito de ver aí, as pessoas, elas traduziram a ceia do Senhor, você pode ver em Atos capítulo 2, 3, que era a reunião da igreja, que recebia a palavra espiritual, que recebia a pregação e o pão descido do céu, mas também recebia o pão, o alimento, a comida diária. Era por isso que eles vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para servir de subsídio. Quando você vai ver a instituição do primeiro diácono, né? O hebraico fala shamash e o grego fala diáconos, o ajudante, né? A palavra diáconos, ela significa literalmente garçom, né? Atendente de mesa, também pode significar aquela pessoa que limpa e comanda o convés do navio, um servo, né? Toda vez que você abrir a Bíblia em português e tiver lá serviço, ministério, diácono, ele foi instituído para servir as mesas, para atender as mesas. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, fala a respeito de que os apóstolos eles mantinham a preparação do evangelho, a pregação de Cristo crucificado e ressurreto depois, e o serviço das mesas. O que quer dizer isso? Eles majoritariamente se reuniam em refeitórios, em locais onde tinha mesas grandes, onde pessoas podiam se sentar, né? E tinha um acréscimo muito grande de pessoas que entravam sempre em contato com eles, e a igreja ia crescendo, ia caindo na graça do povo, porque isso quer dizer que o alimento espiritual, ele também vinha junto com o alimento natural. É por isso que a ceia do Senhor, ela é instituída por Paulo no livro de 1 Coríntios, porque eles estavam banalizando o alimento aos pobres. Os ricos chegavam primeiro, faziam as suas turminhas, comiam, bebiam, se embriagavam, porque eles não dividiam o vinho com ninguém, a ponto de quem chegava depois, ou seja, o escravo que trabalhou o dia todo e tinha a permissão do seu senhor para poder vir à igreja à noite, para se alimentar, para ouvir a palavra de Deus e se regozijar na face de Deus, ele chegava lá e já não tinha mais nada. Encontrava aquele monte de crente bêbado de barriga cheia. Ou seja, o que nós entendemos como ceia do Senhor foi transfigurado em Santa Ceia, um ritual que tem toda uma parafernália cheia de símbolos e ritos e mitos, enquanto que o texto fala a respeito de alimentação. O texto diz a respeito de pessoas que foram para poder se alimentar, porque tinham fome, assim como em Atos capítulo 2, diz lá que eles estavam todos unidos em comunhão e oração no partir do pão, que é o alimento que eles iam procurar. Tinha um serviço de pregação? Tinha. Tinha toda a orientação a respeito do reino de Deus, seguida da alimentação. Isso porque hoje a instituição, irmãos, o que eles fizeram? Fizeram que se achegam uma pessoa, ergue a mão para Cristo, se aceita Cristo, né? Não é Cristo que aceita ele tem que aceitar a Cristo, né? Mas pronto. Ele chega a ser Cristo, aí ele tem que descer as águas,
ser batizado para ser pertencente ao grupo, à instituição. Se ele não é batizado, então ele não pode ceiar. Então existem vários tipos de regras, né? Nós respeitamos os dogmas das igrejas, não estamos aqui a criticar, mas isso foi instituído. Isto é algo humano, não é bíblico. Algo humano. Fizeram isto porque se achegam, aceitam, chegam a Cristo. Então, vai ser um preparatório para o batismo, para entender o batismo. Desce as águas publicamente, desce as águas em público para toda a igreja ver que ele pertence agora. Então, agora ele batizou, ele está lavado e remido pelo batismo, né? Então, agora ele é pertencente, ele pertence. Então, ele agora pode ceiar, né? Então, ele pode ter comunhão com a igreja. Por isso que existe alguma instituição, existe o culto público, né, no dia da ceia. Depois, aquelas pessoas que eram convidados se retiram Os e que não eram membros. que não é membros, e depois vão ceiar os que são membros. Ou aquelas instituições que eles recebem as pessoas, os convidados, você compartilha do pão e do corpo, né, que simboliza, realmente é verdade, simboliza o corpo e o sangue de Cristo, a nova aliança do sangue de Cristo, né? Nós estamos banalizando aqui a ceia, não é isto, atenção, nós estamos só não estamos trazendo ritos, rituais, né? Então, essa pessoa, ela vai ceiar, mas o convidado não. Ele se sente já excluído. Ele já sente aqui excluído. Fala assim, mas eu sou convidado para um banquete com Cristo, né? Porque Cristo está presente. A instituição diz que Cristo está presente, na presença do Espírito, correto? Nós falamos que Cristo está presente, vamos banquetear, relembrar Cristo. Mas nós fazemos a exclusão, nós já excluímos as pessoas, né? Mas respeitamos aqueles que têm essa ideia de que se não for batizado, se não pertencer, se não for um membro, não pode ser batizado. Por quê? Aí o pastor vai falar assim, eu não quero ficar com a mancha do sangue, né? Aí coloca a culpa, não, meu irmão está com a vida cheia de pecado. Quem não tem pecado? Atira a primeira pedra. Quem não tem pecado ali? Quem é digno de tomar a ceia? Quem é digno de tomar a ceia? Se for falar na sua dignidade de tomar a ceia, ninguém é digno de tomar a ceia, né? Aquela mulher que se achega aos pés de Cristo, e todos aqueles que são membros da casa, né, viu aquela mulher pecadora, e Jesus falou, não, deixa ela ficar aqui nos meus pés. Ela vai compartilhar aqui, ela fica aqui, ela está aqui nos meus pés. E nós fazemos ao contrário. Chega as pessoas que são pecadoras, que ela também era uma pecadora, não era? Se achegam à igreja, nós já colocamos a parte. Não, irmão, vamos explicar que você não pertence, você não é batizado, você tem que melhorar a sua vida primeiro, consertar a sua vida primeiro. Mas quem conserta a vida? Somos nós? Ou é Cristo? Ou é a palavra que liberta? É a palavra que liberta. Não é um ser humano. Nós podemos sim auxiliar, trazendo a luz da palavra, conhecimento, entendimento, para tirar as traves, para que ela possa entender e compreender o evangelho. Aí ela vai ver o erro. Talvez ela não consegue. Ela, eu estou falando ela no sentido ela ou ele, da pessoa, né? Nós estamos aqui referindo mulher, talvez, né? Hoje em dia nós temos aí a pessoa. estamos falando de uma pessoa, de um ser humano, seja ela homem ou mulher, seja ela adulto ou jovem, né? Então, nesse sentido, nós temos que ajudar essa pessoa a entender e compreender que ela vai ver que está em erro. Ela fala assim, não, estou em erro, não estou de acordo com a palavra. E ela vai se deixando. Mas se eu começar agora a excluí-la e colocar regra, mas você está pregando algo, um evangelho fácil. Não, estou aqui falando daquilo que Jesus faz. Vinde a mim todos que estão cansados, pecadores, de qualquer maneira, do jeito que você está. Quem muda é Cristo. Quem liberta é a palavra. É a palavra que liberta. Ela se achegando à igreja, à instituição,
como Paulo, né, falava aos Gálatas, vai dando instrução, vai instruindo essa pessoa vai entendendo, ela vai compreendendo e vai deixando as suas vidas e começar a fazer tudo de novo, uma nova criatura Uma em nova Cristo, criatura, uma nova exatamente. criatura em Cristo Jesus. Isto é um papel da igreja, de inclusão, não exclusão. É incluir esta pessoa, esse pecador, né? Porque todos nós pecamos. Se eu disser que eu não tenho pecado, já estou mentindo, né? Faça o Deus mentiroso. Exatamente, porque somos pecadores. Eu sou lavado, só fomos lavados, remidos e justificados por Cristo, né? Nós temos a convicção e a certeza que Deus nos ouve porque Jesus é justo, eu estou debaixo do justo, sou justificado por Ele. Então, quando eu entro na presença de Deus e falo com Deus, estou na congregação da igreja, ou em casa, ou seja, no seio, ou seja, no quarto fechado, ou algum lugar que eu esteja, eu posso entrar com confiança. O sumo sacerdote ele entrava com confiança porque ele sabia que ele estava ali, né, limpo para entrar ali no Santos dos Santos. E nós temos a plena confiança porque nós estamos justificados por Cristo Jesus. Nós estamos lavados por Cristo. Nós estamos falando no nome do justo, no nome de Jesus. Então, a nossa função como igreja, irmãos, é incluir a pessoa no Evangelho de Cristo. Não excluir, dizer que era pecadora, apontar o dedo, acusá-la, que ela tem uma vida indigna. Jesus falou: "Você senta aqui, filho. Você senta nos meus pés, fica aqui." E os outros com os seus pensamentos que nós pensamos. Talvez você vai pensar que nós estamos pregando o que o Evangelho faz, como aquele fariseu, aquele hipócrita, né? Fez. Ele estava ali já na sua mente falando assim: ele não sabe quem ela é. Se ele soubesse que ela é uma pecadora, uma adúltera, ele não deixaria ficar nos seus pés. Mas ela lavou o pé de Jesus com perfume, com nardo, e enxugou os pés de Jesus. O privilégio de estar nos pés de Jesus. E os outros murmurando, murmurando. Então, a função desta igreja, esta não, eu digo da igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo é levar o evangelho para uma mudança de vida. Um evangelho, como o Gil sempre diz, o evangelho que não confronta, né? Não confronta, não há arrependimento. O evangelho que não te muda, não te salva. Não, o evangelho que não vai te mudar, não te salva. Então o evangelho ele confronta para a nossa mudança. Para nós dizermos assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, mas isso só o apóstolo Paulo teve coragem de falar isso. Mas cada cristão devia pensar assim. Nós estamos em Cristo Jesus. A diferença entre o apóstolo Paulo e cada um de nós. Ele era um ser humano, sujeito a falha, espinho na carne. Todas as falhas possíveis. Mas ele cumpriu o seu propósito. Levar o evangelho. E deixou essas cartas lá no princípio da igreja, mas atualizada para nós. E através desse estudo, baseando nesse modo, na vida, no estudo, na vida dos Gálatas, as loucuras dos Gálatas, a mistura dos Gálatas, a inconstância dos Gálatas, a inconstância de saber que vê uma doutrina e tira você de um foco do verdadeiro evangelho. Vamos ter que rever isso, irmão. Nós temos que rever como cristão, rever realmente se eu estou na palavra. Amém? Vou deixar aqui a continuar para esse vídeo não ficar extenso. Então, agora, como é que nós temos a certeza de que o nosso evangelho, falando agora a respeito do que disse o apóstolo Paulo, um outro evangelho, né, o evangelho das obras da carne, o evangelho meritório, como é que nós temos a certeza de que não é esse que devemos seguir, e sim temos a certeza que é o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus, apresentado pelos apóstolos, né, ali em Jerusalém, depois na Judéia, na Samaria, Antioquia, e hoje está, graças a Deus, no mundo todo. Porque
a obra de Cristo ela foi concluída. A obra de Cristo ela não é inacabada. A obra de Cristo ela tem a sua função total na cruz. E isso faz com que nós tenhamos a recompensa do mérito de Cristo. Então, o texto que nós vamos utilizar aqui é o livro de João, capítulo 19, versículo 30. Esse texto ele fala a respeito da última palavra de Jesus na crucifixão. Depois que ele passa por todo o processo, né, nós sabemos que ele estava ali num momento terrível de agonia e aflição, ele junta forças para poder se elevar e conseguir respirar e gritar 7 vezes, e a última frase que ele fala, ela acontece nesse momento. Então o texto vai dizer assim: quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então abaixou a cabeça e morreu. Na versão Nova Almeida Atualizada, NAA, está dizendo algo assim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Qual que é a diferença aqui? Primeiro, é preciso você entender o que o vinho está fazendo ali, ou o vinagre. Né? Existem duas explicações. Aqui poderia ser um vinho velho que estava ali, que os discípulos eles tinham o hábito, os discípulos. Podia ser um vinho velho que estava ali, porque os soldados romanos tinham o hábito de usar uma mistura de vinho com um pó de incenso, fazia uma poção, fazia ali uma mistura líquida e obrigava o condenado a beber aquela mistura a ponto de ele ficar entorpecido e ele ser mais manso na crucifixão, ele não lutar tanto, para ele não precisar tanto de muitas pessoas segurar. Né? A outra explicação fala a respeito de um vinho velho que estava ali. Né? Um vinho de tão velho que ele estava ali, que ele acabou por virar vinagre. Né? Fala, porque eles tinham esse hábito de utilizar do vinho e do vinagre para poder fazer limpezas, para poder fazer purificação, inclusive para poder purificar a água, porque nem toda a água era potável naquela época, então eles tinham esse hábito para poder ter a certeza, né, de que não tinha nenhum tipo de problema na água. Aquele vinho estava ali por uma razão. E na versão Nova Almeida Atualizada fala sobre um vinagre. E a frase muito conhecida que nós conhecemos é tetelestai. Está consumado, está completado, concluído. Essa palavra, a palavra grega tetelestai, ela é muito utilizada nos contextos de prisões, nos contextos de dívida, no contexto de processos, né, naquela época, antigamente, porque ela dá o sentido de que está tudo pago. Foi tudo cancelado. Não é à toa que o mesmo apóstolo Paulo ele vai dizer no livro de Colossenses que Cristo ele pegou toda a nossa ficha de dívida, toda a nossa ficha de acusação, né, a acusação que havia contra nós, e ele cravou na cruz do Calvário. Então, era muito comum você chegar numa prisão romana ou numa prisão grega daquela época, né, no Império Romano, e você ter um encontro, às vezes, quando o homem já pagou a dívida, quando ele já terminou de pagar a pena, e ter no documento dele, né, no alvará de soltura, tetelestai. Significa que ele pagou o que ele devia, ele pagou o que estava sendo cobrado. Então, tetelestai para nós tem um significado de completo trabalho. Então, não tem necessidade de você tentar ajudar o trabalho de Cristo, não tem necessidade de você fazer obras com o intuito de você ajudar a cruz de Cristo, no sentido de que ele não completou o serviço. Eu sei que tem pontos, né, que fala a respeito sobre o próprio apóstolo Pedro diz, acho que é na primeira carta de Pedro, ele fala a respeito de você ficar feliz por ajudar a concluir os sofrimentos de Cristo. Paulo também tem uma carta que ele fala a respeito disso, que ele se alegra de poder contribuir com o restante dos sofrimentos de Cristo. Mas isso está falando da pregação do Evangelho. Isso está falando da pregação da graça de Deus. Não está querendo dizer, nenhum deles quer dizer isso, que faltou alguma coisa no serviço de Cristo para poder conseguir para nós a libertação. Né? O tetelestai que nós utilizamos tanto.
Essa palavra, ela dá para nós a certeza de que, como diz o escritor aos Hebreus, o sacrifício foi único, exclusivo e de uma vez só. E ele foi totalmente aceito, o que dá para nós a liberdade mesmo. Não existe outro evangelho, é o que Paulo fala aos Gálatas. Não existe outra pregação. E se porventura inventassem, se chegassem até ele, ou outro apóstolo, ou até mesmo um anjo descido dos céus, que esse evangelho seja maldito. Já foi, o capítulo 1 já disse isso. Então esse texto vem para lembrar a você de que o trabalho de Cristo está concluído. Ele está acabado. Não existe nada que eu possa fazer para poder agradar a Deus a ponto de conquistar a minha salvação. Porque o trabalho está concluído, como disse o texto. Não existe nada que eu possa fazer para poder me aproximar de Deus no que fala a respeito de salvação, porque tudo está consumado. Cristo já fez o trabalho dele. Isso dá para nós uma certeza muito maior a respeito da salvação, porque se eu tivesse conquistado a minha própria salvação, o meu esforço, eu não seria capaz de manter a minha salvação. Eu não seria capaz de concluir o processo de salvação. Mas uma vez que foi o próprio Filho de Deus que conquistou para mim a salvação, e eu, graças a Deus, posso dizer isso, não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, então eu estou completamente confiado nas mãos dele, porque o sacrifício dele é completamente eficaz. Não tenho preocupação a respeito do que fazer ou não fazer. Tudo que eu posso fazer agora, eu faço no intuito de prosseguir a pregação do Evangelho e de agradar a Deus, que é o meu Senhor, porque Ele me comprou, e eu agora não sou mais um escravo do mundo, eu sou um escravo de Deus. Né? Outro texto muito interessante que é bem peculiar de Paulo nessa carta aos Gálatas, é Gálatas capítulo 2, versículo 21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Essa palavra é muito eficaz, ela é muito esclarecedora. Tudo aquilo que eu possa fazer para dizer que eu estou agradando a Deus para garantir o meu lugarzinho no céu, então quer dizer que o sacrifício de Jesus não adiantou nada. Ou seja, como diz o escritor aos Hebreus, se porventura eu me aposto do sacrifício de Cristo para dizer que Ele agora fez tudo por mim, e eu continuo a minha vida de pecado, eu estou pisando o sangue de Cristo, eu estou levando de novo a vitupério o Filho de Deus. Então, eu tenho que ter a certeza na minha cabeça, tenho que ter a convicção de que eu sou salvo, não por mérito meu, mas porque Cristo quis assim e Ele pagou o preço por mim. Único, exclusivo e eficiente. Eu estou dependente da graça dele e eu vivo a vida que Cristo vive em mim para agradar o Filho de Deus. Então o texto diz aqui, se é por meio da obra legalista, se é por meio do cumprimento de mandamentos, se é por meio de estabelecer uma ligação com as leis de Moisés, que são para o povo de Israel, já falamos isso aqui várias vezes, se for para me utilizar desses textos para garantir perante Deus o meu bom trabalho, Cristo vai fazer o que aqui? Em outras palavras, tomando o exemplo de Jesus e o tal jovem, ele disse, eu cumpro os mandamentos. Lembrando que Jesus, judeu, falando com outro judeu a respeito da lei dos judeus. Não confunda o texto. Jesus não estava falando para todos nós. Ele estava falando para aquele judeu. Judeu falando com outro judeu. Aí eu cumpro toda a lei de Moisés. O mandamento, honrar os pais, não matar, não roubar, não adulterar, eu faço isso tudo. Então quando eu leio esse texto, eu tentando entender a mente de Jesus. Poxa, você é um cara fantástico. Você é um cara muito bom. Olha, larga tudo que você tem e me segue. Porque você já está pronto. É como se hoje eu quisesse fazer todas as obras legalistas da Torá que Deus deu ao povo judeu por algum motivo, e eu queria falar com Deus, eu sou um cara muito bom. Nem precisava ter Jesus morrido por mim, porque eu cumpro toda a lei de Moisés. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra fala que
Deus encerrou todos nós debaixo do pecado. Todos somos pecadores e carentes da graça de Deus. É o que o texto diz aqui. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Eu não posso rejeitar a graça de Deus. Eu tenho que ter total dependência da graça de Deus. E saber que se eu sou salvo hoje, é por causa da graça de Deus, não por causa de mim. Então a instituição, a igreja, ela tá como os Gálatas, ela se mistura. Ser judeu, judaizante, tenta fazer o judaísmo com a igreja. Se funde, se faz a fusão. Não é isso que Jesus nos propõe. Jesus fala, filho, judeu é judeu, judaísmo é para os judeus. Vocês estão em Cristo Jesus, nós somos a igreja de Cristo Jesus. Mas então agora temos que deixar o Velho Testamento e seguir só os evangelhos? Não, irmão, não estamos falando que temos que deixar, né? Foi dito. Não somos assim tão radicais. Exato. Não é sobre O isso. Gil fala sempre sobre isto. Não é porque você estudou, você estudou o livro da biblioteca de história, vamos queimar todos os livros e acaba. Não. Nós temos que aprender, nós temos que entender o que houve no velho para entender o novo. Porque está tudo ligado, está tudo interligado. Tudo apontava a Cristo. E se você entender a igreja de Cristo, você vai entender totalmente por que os profetas profetizaram, os patriarcas foram guardados, o Espírito estava sobre eles, né? O Espírito da graça, do amor já estava sobre eles, porque vinha até chegar a Cristo. E agora nós estamos em Cristo Jesus. Mas nós estamos fundindo, voltamos lá para os 603 preceitos para melhorar, porque a gente não vai lembrar dos 603, só lembramos de 10, nem todos conseguem lembrar os 10, né? Só fica naquele não matar e não roubar, não cobiçar, fica em 3 ou 4, E olha lá. fica no sábado, e tenta cumprir esses mandamentos. Não estamos rejeitando a palavra de Deus, não é isso. Mas eu estou agora como igreja em Cristo Jesus, eu estou na nova aliança do sangue. Aquilo que se fez novo através de Cristo. No Monte da Transfiguração, eu sempre retrato isso. Apareceu Moisés e Elias. Jesus apareceu o profeta e para ser Moisés, que representa as leis, né? As leis e os profetas. Mas quem ficou a realidade? Ficou Jesus, né? Era bom e foi cumprir o seu propósito, porque Jesus falou, está consumado, está feito, cumpriu o seu propósito. Agora nós estamos com Cristo Jesus, nós estamos na nova aliança do sangue dele. Não temos que fundir, voltar para o velho, mas fazer novo, como igreja de Cristo. Então, essas misturas que Paulo falava, porque os judeus estavam voltando à circuncisão, fazendo os rituais judaicos, né? Ele falou, não é isto. Será que no 2:21 diz, será que Jesus morreu para quem então? Se você tem que voltar a fazer tudo que os judeus fazem. E ele era judeu, e eram os judeus, né? Nós somos gentios, eram os rabinos. E agora somos aqueles que se achegaram a Cristo, aqueles que foram aceitos por João capítulo 1, verso 11, nós fomos ter o poder de ser chamados filhos, aceitando, se achegando a Cristo, né? Como eleitos, vamos entrar aqui não vamos entrar no calvinismo aqui, que não é isso, nós não temos nada, não estamos a falar nisso, mas Deus já tem um propósito conosco. Nos achegamos a Ele e Ele se achegou a nós e estamos nele agora. Não temos que fazer fusão. Por isso que Paulo fala aos Gálatas e fala conosco através desta palavra. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Por isso nós estamos aqui, irmãos. Por isso a importância de cada um compartilhar esse vídeo. De cada um
entrar e se inscrever, apertar aqui, se inscrever no YouTube. Se inscreve nesse canal, espalha esse evangelho, faz o ID. Você que não quer evangelizar? Evangeliza. Faz as pessoas entenderem, irmãos. Estão escravizadas por um sistema religioso, judaico, estando na igreja de Cristo. Estando na igreja de Cristo, preso em muito sistema. Mas estamos aqui, como arauto, né? Vamos falar a palavra de crente, como boca de Deus para você. Vamos usar essas palavras como boca de Deus para você, para que você abra seus olhos, para que você saia de um sistema religioso e comece a servir a Cristo. Não ficar no caminho da crucificação, não ficar no caminho tentando ajudar Jesus a levar a cruz, mas sim começar a ver após a cruz o que Jesus nos conquistou para fazer, levar esse evangelho. A questão toda que estava acontecendo ali era o que Paulo fala nos inícios, né? Capítulo 1, eu acho, 2. E ele diz assim, não existe um outro evangelho, mas existem sim pessoas no meio de vocês que estão atrapalhando o crescimento do evangelho que foi pregado, atrapalhando a execução desse evangelho. E o próprio Cristo, ele fala a respeito desse tipo de pessoas. São pessoas que têm o hábito de entrar para atrapalhar. Então, o exemplo que eu quero trazer para você está em Marcos, capítulo 9, versículo 42. E Jesus, ele fala assim, quanto a um desses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada ao pescoço. Essa é a versão NTLH. Se você tiver aí a Nova Almeida atualizada, ela também vai dizer assim, e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para este que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e jogada no mar. Por que nós falamos a respeito desse texto agora? Porque Cristo tinha uma visão a respeito de levar o Evangelho, levar as boas novas da salvação, no caso, ele ainda judeu, falando com os judeus a respeito da palavra da salvação aos judeus, e ele usava esses textos da Torá, dos profetas e dos salmos a respeito de si mesmo para poder fazer as pessoas enxergarem esse contexto, né, nas suas pregações. E para nós é a mesma coisa, porque você hoje assiste pregações e palavras de pessoas que pegam um texto fora de contexto e tentam justificar as suas ideias, falando de coisas que não tem nada a ver com o que a pregação está falando. Cristo já deixou aqui o recado. Seria melhor que essa pessoa se jogasse no mar com a pedra de moinho amarrada no pescoço. Porque essas pessoas estão coibindo, estão proibindo, estão fazendo um ato de coerção para tirar as pessoas do caminho. Como o próprio pastor falou aqui, a palavra ela veio para libertar. Né? Vocês vão conhecer a verdade e ela vai libertar vocês. Então, quando nós utilizamos um texto para poder fazer você ter cuidado e fazer você estudar mais e pesquisar mais a respeito do Evangelho, é porque a graça de Deus ela está aí com você. E o Espírito de Deus vai fazer você entender essa palavra. Amém? Tem um outro texto que nós vamos falar agora, mas já estamos entrando nas considerações finais desse módulo, dessa aula, os falsos mestres e uma vida inconstante. E ela fala o seguinte, afastar-se da graça é afastar-se de Cristo e de sua obra de salvação. É tirar a glória devida a Ele e dá-la aos homens. O verdadeiro Evangelho é a vontade soberana do Senhor sendo executada em nossas vidas e não a nossa vontade e o nosso mérito colocando Deus contra a parede. Não existe a mínima possibilidade de você obrigar Deus a fazer o que você quer. Entenda isso. Preste bem atenção. Quando nós oramos a Deus, nós estamos tendo um diálogo, uma conversa com Deus, e é muito, muito importante você colocar no final da sua oração, seja feita a tua vontade.
Nós mostramos a Deus o nosso desejo. Senhor, eu gostaria disso, eu preciso disso, em nome de Jesus, eu quero isso, eu preciso disso. Mas seja feita a tua vontade. Porque Deus não é gênio da lâmpada. Todas as orações que são feitas a Deus são respondidas no exato momento que são feitas. O problema é que nós não aceitamos não. Às vezes você ora, pede e Deus não dá, ele já respondeu. Ele respondeu não. Não é importante para você ganhar isso agora. Então não vamos nos afastar da graça de Deus. Amém? Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, para poder a gente acabar. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé. Do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Entende como o Evangelho se completa, o Evangelho se elucida? Porque no outro versículo dizemos aqui que eu me recuso a rejeitar a graça porque não é por causa dos atos meritórios da lei, da execução legalista da Torá, que nós somos aceitos. E aqui você tem outro texto que fala que do começo ao fim, Deus aceita os não-judeus pela fé. Nós falamos os não-judeus por causa de uma aceitação da igreja, aceitação de Cristo. Qualquer judeu que quiser se converter a Jesus e se entregar a ele vai ser aceito, vai ser acolhido pela graça de Deus. Ele não vai mais observar os mandamentos, ele vai agora observar a Cristo. Então a graça de Deus é isso. A graça de Deus é você ficar tranquilo e deixar que Deus dirija a tua vida. É você ficar tranquilo e deixar que Cristo decida por você. E você não ter a competência de tomar decisões que você não sabe o caminho. Deus sabe o futuro. Deus sabe de todas as coisas. Né? Então nós queremos acabar esse estudo dos falsos mestres. Para que nós, na próxima lição, próxima aula, nós possamos começar um novo assunto e deixar você completamente conciso de que a salvação não vem por meios humanos, a salvação ela não vem por atos meritórios. A salvação vem pela graça. Espero que você esteja conosco no próximo episódio. Deus abençoe a tua vida. Que o Espírito de Deus ele esteja sobre você, fazendo você enxergar isso e ver isso tudo e que você compartilhe essa mensagem para outras pessoas. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida. E você assistiu esse vídeo até aqui, é que você está interessado no próximo vídeo. Compartilha conosco. Leve esse evangelho. Faça a vontade do Senhor na sua vida. Bem? Nós esperamos por vocês no próximo vídeo. Esse vídeo, no próximo módulo. Vai ser tremendo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém.